Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, como enfrentar as perseguições. Tá bom? Veja esse vídeo até o final, porque hoje nós estamos trazendo um esboço completíssimo. Nós estamos trazendo aí tema, estamos trazendo aí introdução, os pontos principais e os pontos secundários, para que você possa entender de vez como preparar um esboço de forma prática. Eu quero falar para vocês, enquanto vocês preparam o coração para receber essa mensagem da parte de Deus, que nós estamos com um grupo no Telegram e também uma página no Facebook, tá? Todos dois têm o nome Aprenda a Pregar 3.0 TV. Se caso acontecer alguma coisa com a nossa conta aqui, nós temos uma segurança no grupo de Telegram e no grupo de Facebook. E com uma novidade, lá no Telegram e no Facebook eu também estou postando o esboço de forma escrita. E estamos postando outros esboços também que a gente não fez vídeo, não colocou aqui no nosso canal. Você vai poder encontrar lá no grupo do Telegram e também na nossa página no Facebook, tá bom? Digite lá Aprenda a Pregar 3.0 e você vai poder ser encaminhado para lá. Também vou deixar aqui na descrição o link tanto da página como do Telegram para que vocês possam acessar. Também quero falar para vocês sobre os nossos cursos, tá? O curso de escatologia, curso de teologia, curso de interpretação bíblica e um curso manual completo como preparar uma mensagem bíblica, tá bom? Nesse curso você vai aprender muita coisa sobre oratória, como apresentar a mensagem de Deus. Eu quero deixar aqui na descrição e no primeiro comentário o link para que você possa acessar e adquirir esses cursos. Bem, como enfrentar as perseguições? É o nosso assunto de hoje, é o que eu vou compartilhar com vocês, tá? Assista esse vídeo até o final e eu tenho certeza que você será impactado por esta mensagem e terá uma mensagem abençoada para pregar hoje na presença de Deus, tá bom? O nosso texto, nós vamos usar o texto de Atos, capítulo de número 4, e o versículo 1 até o 31, tá bom? Nós vamos utilizar todo esse texto do capítulo 4, versículo 1 até o 31. Dentro desses textos, você pode escolher um que fala sobre perseguição, para que você possa fazer a leitura no início da ministração da palavra, para que você não leia os 31 versículos, senão vai ficar uma leitura muito extensa, mas à medida que você vai pregando, você vai mostrando esses textos na hora da pregação. Bem, a nossa introdução vai ficar da seguinte forma. Todos nós sabemos que a vida cristã não é um parque de diversão, mas sim um campo de batalha. Ao ler os textos, como o de Tiago, capítulo 1 e o verso de número 2, que diz que nós temos que alegrar quando passar por várias provações, e o texto deixa bem claro, são várias provações, e também o texto de 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 12, onde diz: aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. O entendimento que nós estamos num campo de batalha se torna mais claro quando nós lemos esses textos. Duas coisas importantes que a gente precisa saber é que as perseguições nos ajudam a alcançar a maturidade e elas são resultados de uma vida sincera diante de Deus. Você pode observar que aqui na introdução eu falei sobre a vida cristã ser uma batalha, que as perseguições vão existir, são várias perseguições, elas sempre existiram e vão existir na vida do povo de Deus. Você pode perceber que aqui na introdução eu falei que as perseguições existem e sempre existiu na vida do povo de Deus. E Tiago diz para a gente se alegrar e Timóteo diz o seguinte: olha, um sinal de que você está vivendo piedosamente são as perseguições que você está vivendo. Mas a pergunta para que você possa entrar na mensagem é como podemos enfrentar essas perseguições, que é o nosso tema. Como podemos enfrentar essas perseguições? Aí então você vai poder afirmar dizendo: através dos apóstolos nós aprendemos 6 princípios para enfrentar essas perseguições. E aqui com essa afirmação, através dos apóstolos aprendemos 6 princípios para enfrentar essa perseguição, você consegue então entrar direto na mensagem. Bem, o primeiro princípio: aceitar as perseguições como parte do plano de Deus. Versículo de 1
ao 7. A explicação você vai utilizar aí a primeira carta de Pedro, capítulo de número 12 ao 19, onde fala sobre as perseguições. Mateus capítulo 5, versículo 11, onde fala bem-aventurado aqueles que são, quando vós sois perseguidos pelo meu nome. Então, você vai utilizar esses textos, ler esses textos para que você possa explicar que as perseguições são partes do plano de Deus para o seu povo. A ilustração, você pode ilustrar aí uma perseguição que no final deu tudo certo, que Deus estava nela. E a aplicação sabemos que Deus está no controle da situação e que nele nós podemos confiar. Então, aceitar as perseguições como parte do plano de Deus é entender que Deus é soberano e está no controle de toda a situação. É entender que nada acontece com a nossa vida se não houver uma permissão de Deus. E se Deus está permitindo você ser perseguido, é porque Deus tem um propósito em tudo isso. Então, o primeiro ponto é aceitar as perseguições como parte do plano de Deus. Nada acontece na nossa vida se Deus não permitir. Segundo ponto, segundo princípio, andar sob o controle do Espírito Santo. Versículo de número 8 fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo, né? Então, andar sobre o controle do Espírito Santo é muito importante. Lucas, capítulo de número 12, vai trazer uma luz a essa explicação de andar sob o controle e o porquê estar sob o controle do Espírito Santo, onde Jesus disse, olha, quando levar vocês diante dos reis, dos tribunais, não fique preocupado com aquilo que vocês vão falar, porque na hora o meu Espírito vai colocar na boca de vocês aquilo que vocês devem falar. Então é muito importante a gente entender que nas perseguições nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Porque é estar cheio do Espírito Santo que vai nos dar poder para poder resistir a essas perseguições e sair delas vitoriosos. A ilustração eu quero usar Efésios capítulo 5 e o versículo 18. Lá está escrito, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É interessante que Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele escreveu para uma igreja que estava vivendo uma batalha espiritual, uma perseguição por parte do inimigo, por parte de pessoas. E Paulo escreve para essa igreja, e naquela época era Timóteo, que era o pastor dessa igreja. É a única igreja que Paulo fala sobre a batalha espiritual. Mas antes de falar da batalha espiritual, Paulo ele exorta os irmãos de Efésios a encher do Espírito Santo. Porque somente uma igreja cheia do Espírito Santo ela pode suportar as perseguições que vêm por parte do maligno, que vêm por parte de pessoas, que vêm por parte da sociedade. Então Pedro estava cheio do Espírito Santo, o versículo 8 fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, então ele teve ousadia e coragem para poder estar diante daquela perseguição por parte do Sinédrio, por parte de todos aqueles que estavam ali tentando amedrontar o coração daqueles apóstolos. A aplicação. Somente cheio do Espírito Santo podemos suportar as perseguições. Quando eu falo aqui de Efésios capítulo 5, 18, você pode observar que esta igreja, já em Apocalipse, ela perdeu o seu primeiro amor, o seu entusiasmo. Por quê? Porque não atentaram para a exortação de Paulo, no capítulo 5, versículo 18, de encher do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela continua fazendo as coisas para Deus com amor e com alegria. Quando fala de deixou o primeiro amor no livro do Apocalipse, lá está dizendo que perdeu o entusiasmo, perdeu a vontade de fazer as coisas para Deus de forma como Deus queria. Então, andar sob o controle do Espírito Santo é o segundo princípio que nós precisamos aprender para enfrentar as provações, enfrentar as perseguições. Terceiro princípio, aproveitar as oportunidades para testemunhar. Bem, eles aproveitaram a oportunidade para falar de Jesus. Em vez deles ficarem com medo, em vez deles se acovardarem, em vez deles ficarem calados,
eles levantaram a sua voz para testemunhar de Jesus. No meio das perseguições, no meio das lutas, no meio das dificuldades, não é a hora de se esconder, é a hora de testemunhar, é a hora de falar de Jesus. A ilustração é Romanos 8, 28 e 29, onde Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a perseguição está vindo sobre a sua vida, Satanás tem se levantado pessoas contra a sua vida, não se preocupe, tudo isso coopera para o bem. Deus está preparando o terreno para que você possa testemunhar o poder de Deus, testemunhar as maravilhas de Deus, testemunhar aquilo que Deus pode fazer. Ao invés de reclamar, murmurarmos, entristecermos, devemos testemunhar. Então, nós temos que aprender a aproveitar as oportunidades que Deus nos dá de testemunhar no meio do sofrimento. Os apóstolos aprenderam essa dádiva de testemunhar mesmo sofrendo, falar de Cristo mesmo quando estiver vivendo perseguição e dificuldade. Você pode notar aí que cada princípio ele vem com explicar, ilustrar e aplicar. Então você pode melhorar explicar, você pode melhorar tanto o explicar como o ilustrar e o aplicar. O esboço vai se tornar melhor ainda, tá bom? Tópico de número 4, decidir obedecer a Deus e não aos homens, versículo 13 ao 22. A explicação é Atos capítulo 4, versículo 19, Atos capítulo 5, versículo 29, 1 Pedro 2, 13, 14, onde fala: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Aqui não está falando de desobediência servil, mas está falando entre Deus e os homens, eu fico com Deus. Entre a vontade de Deus e a vontade dos homens, eu fico com Deus. Os apóstolos tinham sido impedidos, falaram para eles que eles não poderiam mais falar nesse nome, não poderiam mais curar nesse nome, mas eles disseram: olha, importa obedecer a Deus mais do que aos homens. Ou seja, nós temos que tomar essa decisão de fazer a vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus, mesmo que os homens não queiram, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja impedimento. A ilustração é as parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Êxodo capítulo 1, versículo 15 ao 17, fala que essas mulheres decidiram obedecer a Deus e não a Faraó. E isso trouxe um grande resultado para o povo de Deus no mundo espiritual. Moisés continuou vivo, continuou fazendo e foi um grande instrumento de Deus para mudar a história do povo de Israel. Então essa ilustração é muito importante, você tem que ler essa história para poder contar essa história, ilustrando que importa obedecer a Deus, porque os resultados são maiores do que nós imaginamos. Aplicação: obedecer a Deus e não aos homens é o correto. Entre a vontade de Deus e a vontade dos homens, nós devemos ficar com a vontade de Deus. Quinto ponto, agradeça a Deus em tudo. Versículo 24. A maturidade dos apóstolos levaram eles a agradecer a Deus em oração por se acharem dignos de sofrer por amor a Cristo. É interessante nós observar essa maturidade dos apóstolos, porque eles entendiam que se eles estavam sofrendo porque amavam a Cristo, estavam fazendo a vontade de Cristo, então era motivo de alegria, porque eles foram achados dignos de sofrer por amor a Cristo. Diferente da nossa geração, que não suporta dor e não suporta o sofrimento por amor a Cristo. A ilustração é o entendimento de José sobre a soberania de Deus. A gente só pode se alegrar e agradecer a Deus nas circunstâncias adversas de perseguições quando nós entendemos que Deus é soberano e Deus tem o controle sobre toda a situação. Deus tem o controle sobre tudo. Em Gênesis capítulo 50 e o verso 18 e 20, o entendimento de José me chama muita atenção, porque os irmãos dele ficaram preocupados depois da morte do seu pai, porque acharam que José iria vingar-se deles. Mas José disse: olha,
eu vim parar aqui no Egito, vocês intentaram realmente fazer o mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Por quê? Porque Deus é soberano. Então Deus transformou aquilo que era perseguição e dificuldade na vida de José em bem, para que pudesse fazer dele governador do Egito e, sendo governador do Egito, manter o povo de Deus vivo, alimentando com o pão que naquela época estava escasso por causa da fome. Então, o entendimento de José é que nos leva a agradecer a Deus em tudo. Você pode contar essa história e explicar sobre essa soberania de Deus. A aplicação, o reconhecimento da soberania de Deus em meio às perseguições nos ajuda a ser grato a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Se nós estamos sofrendo porque estamos fazendo a vontade de Deus, então nós temos que entender que o sofrimento não é em vão, é por amor a Cristo, aquele que sofreu por nós na cruz. Sexto ponto, buscar em Deus coragem para continuar. Versículo de número 25 ao 31. Nós devemos buscar em Deus coragem para continuar fazendo a sua vontade e não deixar o desânimo tomar conta de nós. Os apóstolos, quando foram perseguidos, depois de chegar junto com o seu grupo de oração, eles agradeceram a Deus por tudo quanto Deus tinha feito, por acharem dignos de sofrer por amor a Cristo, e se colocaram a buscar a Deus em oração, não para Deus remover os problemas, não para Deus resolver a perseguição, mas para Deus dar a eles coragem para continuar fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus. A oração não é feita para que o perigo seja afastado, é a aplicação, ou a situação mude, mas deve ser feita para recebermos coragem para continuar mesmo em perseguições. Então nós devemos entender, irmãos, que somente em Deus nós podemos buscar coragem para continuar mesmo vivendo tempos de perseguições. Então nós devemos entender que a nossa coragem, a nossa ousadia para continuar fazendo a obra de Deus e o desânimo não tomar conta do nosso coração diante das perseguições é quando nós estamos buscando a Deus para que Ele nos dê coragem para continuar. A nossa conclusão. Quando desejamos fazer a vontade de Deus, atraímos perseguições, mas conhecemos melhor o poder de Deus. Você tem sido perseguido por amor a Cristo? Por ser fiel a Ele? Qual tem sido a sua reação diante dessas perseguições? Você tem medo da perseguição? Então eu quero te levar, te incentivar a agradecer a Deus por ser digno de sofrer por amor a Ele se você está sendo perseguido. E você tem que reagir diante dessa perseguição com oração. E busque a Deus com coragem para enfrentá-la. Houve aqui um erro aqui. Deus está com letra minúscula, um erro de digitação. Na próxima nós vamos corrigir isso aí. Mas busque a Deus, busque em Deus coragem para enfrentá-las. E a nossa ilustração, o livro de Atos dos Apóstolos. No livro de Atos dos Apóstolos, a igreja sempre respondeu à perseguição com oração. Você pode aí citar desde Atos capítulo 1, verso 1 até Atos 12, verso 5, que em todas as perseguições a igreja sempre respondeu com oração. No capítulo 1, a igreja estava orando porque os judeus estavam querendo destruir, eles estavam com medo, mas depois começaram a orar e a buscar a presença de Deus. Capítulo 2, eles oram para ser revestidos do poder e também oram, perseveram na oração. No capítulo 3 eles estão subindo para orar. No capítulo 4 eles são perseguidos porque simplesmente curaram um homem e depois dessa perseguição eles respondem com oração. Então em todos esses capítulos até o versículo de número 12 a igreja sempre respondeu com oração. A forma correta de respondermos às perseguições é através da oração. Você pode usar essa ilustração aí e escolher a melhor forma como você vai contar aí essa
narrativa bíblica. Chamada para ação. Você chama o povo para orar, uma oração de louvor a Deus pela sua soberania, porque Ele tem o controle de tudo, e também buscar força e poder para vencer as perseguições. Tá bom? Por hoje nós encerramos o nosso esboço. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa e que Deus abençoe a sua família.